O Entre Nós de hoje recebe Alex Pereira Barbosa. Não sabe quem é? Bom, ele é um dos rappers mais bem-sucedidos do Brasil e é engajado em questões raciais e sociais. É também um dos responsáveis pela fundação da CUFA, a Central Única das Favelas, e um dos produtores do documentário Falcão, Meninos do Tráfico. O Entre Nós de hoje recebe MV Bill. Um bate-papo entre nós. MV Bill, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. A gente falou ainda há pouco que seu nome é Alex Pereira Barbosa. Da onde surgiu o MV Bill? Bom, o Bill eu ganhei ainda nos anos 80, foi mais precisamente na Copa de 82, foi a Copa na Espanha, Copa do Mundo que foi realizada na Espanha, no país da Espanha. E aí tinha um álbum de figurinhas que tinha algumas figuras de alguns monstros que representavam algumas seleções. E aí tinha um peixe que representava uma seleção e tinha um rato muito feio que representava a Nova Zelândia. E o nome desse rato era Rato Bill. E aí os meus amigos, né, de infância ficavam me botando uma pilha, me chamando de cara de rato, Rato Bill. Aí durante um tempo eu briguei muito por causa do apelido, né? E quando você briga, aí que acaba pegando. E aí depois que eu entrei dentro do rap, comecei a fazer música, muitos modificam, né, o codinome, né, o apelido. E eu deixei o Bill, que era como as pessoas me conheciam, assim, já dentro do bairro. Entendi. E o MV, ele significa o quê? O MV foi uma sigla que eu criei por conta também de uma outra coisa, outra nomenclatura que eu acabei ganhando também nesse mesmo período. Muitas pessoas, por conta do hip hop, já me chamavam de esse é o cara da verdade, ou então, esse é o cara da mensagem. Eu peguei as duas palavras, né, mensagem e verdade, são duas palavras assim que eu me identificava e continuo me identificando bastante. Aí juntei as duas para fazer o MV do meu nome, né? Só que eu tinha só 14 anos na época, porque mensageiro da verdade é uma coisa muito pretensiosa, muito grandiosa. E hoje, com 38 anos, o MV está mais para mim a verdade do que para mensageiro. Bom, o seu primeiro disco foi o Traficando Informações, que teve um dos primeiros singles, né? Que era o Soldado do Morro, que teve um videoclipe que inclusive foi não pôde ser exibido em algumas emissoras de TV. Como é que foi a repercussão desse videoclipe? O que aconteceu? Olha, ele tem uma repercussão assim dupla, né? Uma pelo lado negativo, que foi das autoridades compreender de forma negativa, né? Encarar que um videoclipe como aquele seria uma apologia do tráfico de drogas. E tem o outro lado, né? O lado que para nós foi positivo foi que as pessoas na rua que não tinham esse viés da desconfiança tão forte e começaram a ver naquele videoclipe ali sim um grito de alerta, talvez uma possibilidade de enxergar um problema que crescia naquele período a passos largos e a sociedade talvez não tivesse tão atenta a essas questões. Uma apresentação, na verdade, sua que gerou um pouco de polêmica foi em 1999, no Free Jazz Brasil, que você entrou no palco com uma arma que acho que você chegou a declarar que ela era de brinquedo. Era num período em que se falava muito de desarmamento no Rio de Janeiro, mas as populações moradoras de favela nunca eram consultadas sobre o desarmamento. É como se os moradores de favela já tivessem seu posicionamento. Nós somos a favor do armamento. E não era. Então eu me senti na obrigação, na posição, na verdade, de estar ali como o único brasileiro no momento de canhão, no momento em que ia ter vários holofotes apontados para mim, eu resolvi fazer uma mensagem e mostrar que a gente também era a favor do desarmamento. Já no disco Declaração de Guerra, você agregou a música erudita ao rap. Como é que surgiu essa ideia? Eu já sabia que o rap ele não ia tocar na rádio com facilidade, né? Por conta das mensagens, da origem de quem faz. Então eu comecei a trazer alguns elementos que pudessem incrementar um pouco mais a nossa música, mesmo que ela não tivesse a visibilidade que a gente gostaria que tivesse. E aí eu estava assistindo um filme que, se eu não me engano, alguém me corrija se eu falar errado, eu acho que o nome do filme é O Último Imperador, que tem na trilha sonora algumas músicas do Sakamoto, que é um produtor, arranjador japonês.
E numa das faixas da trilha sonora desse filme, tem ali os acordes que deram luz à música Só Deus Pode Me Julgar. Aqueles acordes daquela música é parte da trilha sonora do filme de Sakamoto, do filme O Último Imperador, da trilha sonora feita pelo Sakamoto. E aí quando a gente sampleou, cortando, utilizando a própria música dele para fazer a nossa, a gente viu que se a gente refizesse os toques, levando uma mini orquestra para o estúdio, ia ficar muito mais legal. Pedimos a autorização ao Sakamoto, ele autorizou, pediu para ouvir antes, né, para saber o que a gente tinha feito com a música dele. Depois que a gente gravou, mandamos para ele, ele autorizou, e a partir daquilo eu falei, pô, deve ser legal a gente começar a fazer um pouco dessa mistura. E aí nos shows hoje a gente tem, além do DJ, que é como se fosse a orquestra, né, de uma banda de rap, tem uma irmã, Camila, que divide os vocais comigo, tem um saxofonista, e passei a levar comigo um violinista, que já toca comigo há 10 anos, e é um maluco de Niterói, que é o primeiro violinista de hip-hop do Brasil, especializado. Agora, os seus discos hoje, quem vende é você. Sim, né? Eu vendo e produzo. Isso. Por que você teve essa iniciativa? Bom, na verdade, as gravadoras faliram, né? Então, não foi nenhuma iniciativa, né? Foi uma necessidade. Eu relutei durante um tempo em ser independente, porque a gente vive numa cidade que não tem características de hip-hop, né? Então, eu tive que ter um suporte mínimo de uma gravadora. Naquela época não tinha internet, para poder botar a cara, fazer bons clipes, poder gravar em um estúdio bacana. Só que hoje, com o crescimento da internet, as facilidades que a tecnologia permite a todo mundo, a gravadora hoje tem um papel quase de atrapalhadora, que não ajuda muita coisa. Eu fiz, há 2 anos atrás, o último álbum, o Causa e Efeito, que eu fiz no formato ainda com capa de acrílico, consegui vender no valor de R$5. Quando eu coloquei isso na internet no valor de R$5, algumas pessoas me criticaram, até outros colegas músicos também, diziam que era uma forma de desvalorizar a música. Mas vejam bem, eu fui fazer meu próprio CD e descobri que um CD pronto, fechado, encapado, ele custa menos de R$1,50. Então nada justifica um CD ser vendido a R$30, R$40, numa das poucas lojas que estão prestes a falir, que ainda existem. Então eu decidi pegar meu CD e vender R$5, e agora a gente está indo para um próximo passo. O próximo CD que eu estou gravando, eu estou fazendo uma quantidade grande de CDs e vou poder chegar em salas como essa aqui e distribuir um para cada um. Vai ser o meu cartão de visita. Eu acho que é a forma de distribuição musical no futuro. No próximo bloco, vamos falar um pouquinho da CUFA e das causas sociais e raciais. A gente já volta. O Entre Nós está de volta e hoje nós estamos conversando com o MV Bill, que em 1999 fundou, junto com alguns outros parceiros, a CUFA, que é a Central Única das Favelas, que até hoje é um importante agente de transformação dentro das comunidades aqui do Rio de Janeiro e agora também dos outros estados do Brasil. Como é que surgiu essa iniciativa? Ela surgiu de uma necessidade, né, de fazer com que o jovem da favela, da comunidade, ele fosse visto de uma forma diferente, né? Que não fosse somente de uma forma marginalizada. E a CUFA, ela tem, acho que dentro das suas ideias, acho que na ideia central, é de não esperar que a ajuda venha de fora para dentro e mostrar que talvez a maior força esteja dentro de nós mesmos. Quais são as atividades que são oferecidas hoje na CUFA? Cara, temos muitas oficinas. Assim, uma das oficinas que eu tenho mais apreço é a oficina de audiovisual, né, que ensina jovens de comunidades a mexer em câmeras como essas que estão nos filmando aqui dentro do auditório. E quando eu vejo pessoas aprendendo a manusear aparelhos como esse, mexer com televisão, com cinema, com produção de audiovisual, eu começo a pensar na possibilidade das pessoas contarem a sua própria história, né? E não serem coadjuvantes delas. Então, esse é um dos cursos que eu acho mais bacana dentro da CUFA. Mas agora a CUFA também tem produzido muitas outras coisas em parcerias e tem feito com que a parte de produção cultural também crescesse bastante.
Além disso, a CUFA também ela apoia alguns eventos voltados para o hip hop e também para o basquete de rua, não é? O basquete de rua até mais. Para o hip hop, durante acho que 10 anos, a CUFA fez uma premiação que chamava-se o TUS, além do prêmio que era oferecido às bandas de rap, também tinha um festival grande que acontecia no Armazém, depois passou para o Circo Voador. Mas hoje, dentro da área esportiva, cultural, educacional e social, está muito mais forte do que na área musical do hip hop. O hip hop tem forças para caminhar de forma solo. O que você tem achado dessa representação do Estado nas favelas, no caso com as UPPs? Como tem ficado a situação? Tem ajudado? É uma boa solução? Bom, cara, se uma coisa importante que não dá para deixar de reconhecer é a mudança, né? Após a chegada da UPP. Tipo, reduz a quantidade de disparo de armas, a quantidade de homicídios, conflitos, diminui isso de forma drástica. Porém, não dá para se iludir e achar que ocupação é pacificação, são coisas completamente diferentes. Ocupar, você ocupa o local. Agora, pacificar é um processo que vai além da ocupação. E como que você vê a luta do movimento negro hoje, até mesmo as causas por cotas nas universidades? Cara, eu acho que as lutas raciais, acho que elas também se modernizaram. Acho que você briga por direito, sabe, para ser reconhecido, por respeito, quando você é minoria. Quando você tem um representativo igual ou um pouco mais que a metade, a sua briga não pode ser por espaço, por respeito, mas por poder, por empoderamento. E o empoderamento, eu acho que a gente só vai poder ter através da educação. Agora, eu acho que as cotas, elas são essenciais para quem, de repente, está na minha idade, para quem é um pouco mais jovem do que eu, está ali com 32, está com 33, porque já tem filhos, de repente já está pagando aluguel. Então, não dá para ele se dedicar somente ao estudo. Então, ele tem que fazer alguma coisa que dê um suporte para ele. Talvez as cotas sejam essencial para esse cara. Só que eu não quero que as cotas sejam essenciais para os meus 3 sobrinhos, que eu tenho 3. Uma de 15, uma de 14 e uma de 11. Eles não precisam das cotas. Só que para eles não precisarem das cotas, a gente precisa de um ensino, uma educação pública forte hoje, que é o que a gente não tem. E à medida que a gente não tem uma educação forte, você também não prepara a juventude também para concorrer em pé de igualdade com quem estuda em colégio particular a vida inteira e depois presta vestibular para estudar numa universidade federal, numa universidade estadual. Eu não acho um crime ter cotas raciais no Brasil. Só espero que elas não sejam perpétuas. Vamos aproveitar o assunto para poder partir para a plateia. Vamos lá? Eu faço parte da turma de comunicação. Eu costumo ver o seu programa, vejo que você fala muito a respeito da periferia e tem um foco na periferia. A respeito disso, a gente tem todas a parte de ONG, os projetos sociais, mas o que você percebe que falta da parte governamental para conseguir tirar essas pessoas da periferia, que não seja só uma UPP, porque no meu ponto de vista, enxergo a UPP como uma forma do Estado de entrar, onde ele não tinha controle para conseguir arrecadar mais impostos. Bom, eu acho que pode ser um dos caminhos. A minha preocupação toda com as questões das UPPs é que elas não sejam o único braço do governo lá dentro, porque os outros braços precisam chegar também. Nesse programa, a gente tem essa questão com a coisa da área social, sim, mas a gente não fica muito preso somente às questões da teoria, né? A maioria das coisas a gente tenta levar para o lado prático, só que a gente tem a convicção de que a gente não vai nunca substituir a força governamental, e nem queremos fazer isso, né? Porque tem muita coisa que é o Brasil que tem que se resolver, para quebrar aquela coisa de que o nosso país é pobre. Mentira, nosso país é rico, tem bastante dinheiro, só que a nossa riqueza está mal dividida. A riqueza fica na mão de uma minoria, e a gente tem uma grande maioria presa dentro da pobreza. Então, se a gente tivesse um pouco mais de força política e de vontade política também, a gente conseguiria equilibrar o Brasil melhor socialmente. Enquanto essa vontade não acontece, ela está de forma desdenhosa, os movimentos sociais acabam sendo importantíssimos.
Porque são eles que fazem pressão, são eles que dão alento, são eles que acabam ocupando aquela lacuna aberta. Mas acho que os movimentos sociais não devem nunca substituírem os governos. A minha grande vontade é que um dia a CUFA deixe de existir. Ou vai cuidar de outra coisa, faça um projeto sobre minhoca, vai cuidar dos animais, cuidar da natureza, porque a gente vai ter um governo que cuida da nossa população, dos seres humanos. De nada vai adiantar cuidar do meio ambiente se não tiver pessoas para viver dentro dele. Muito obrigada. Não saia daí que no próximo bloco nós vamos conversar sobre política e Falcão, Meninos do Tráfico. O Entre Nós já volta. O Entre Nós está de volta e hoje nós estamos conversando com o rapper MV Bill. MV Bill, em 2009, o Caetano Veloso ele fez um show lá na Cidade de Deus e disse que você deveria se candidatar a senador. Você nunca pensou nisso? Bom, eu nunca tinha pensado, nunca tive pretensões políticas, mas depois que o Caetano falou essa parada, isso ficou meio no nosso imaginário. Não que eu quisesse me candidatar, mas o que aconteceria se a gente tivesse um candidato com as minhas características? E aí fizemos uma pesquisa, né, que eu não lembro agora o nome do instituto, um instituto credenciado para fazer a pesquisa. E aí deu que cerca de 2 milhões de jovens, de pessoas, votariam em mim no Rio de Janeiro, caso eu fosse eleito. Eu achei isso muito bacana, porque eu não sabia que estava com esse tipo de identificação com tantas pessoas. Mas política partidária não está nos meus planos. Pelo menos agora eu não estou pensando nessa parada, não. Você participou da Malhação, que é da Rede Globo. Como é que foi? O que te levou a aceitar esse convite? Naquele período lá atrás, nas minhas primeiras músicas, as minhas mensagens contra a televisão eram muito raivosas, porque eu não via diversidade. E Malhação é um dos programas que eu mais direcionei xingamentos, porque era um programa jovem, um programa que fala para adolescente, um programa que você precisa ser aceito, tá ligado? Que muitos adolescentes sofrem, que hoje chama de bullying, né? Mas sofrem com rejeição por conta, às vezes, da cor da pele, da origem do lugar que mora, do tipo de roupa. E eu sofri esse tipo de bullying assistindo Malhação, que eu não me identificava com nada que passava. Nem com o diálogo, nem com as pessoas, nem com as histórias. Então, eu dedicava muitas críticas a esse programa. Só que aí eu recebi um e-mail em casa, chamando para uma reunião na Rede Globo, para saber se eu gostaria de fazer parte do elenco de Malhação, que ia ter um elenco, uma história que falava um pouco mais de realidade. Cara, quando eu vi o e-mail, vi Malhação, eu falei, cara, ou eles mandaram para a pessoa errada, ou alguém queria digitar altas horas, de repente falando Malhação. E aí fui lá para ver, era o programa mesmo, Malhação, e era para mim de verdade. Eu cheguei cheio de segunda, né, com o pé atrás, e aí estava lá os 2 diretores, estava o Jacobina, que é o autor. Eles falaram, pô, Bill, a gente sabe que você xinga a gente pra cacete, a gente sabe que você não gosta da gente, a gente sabe que você tem duras críticas ao nosso trabalho, só que é o seguinte, a gente quer te lançar um desafio, você fala a pampa de nós, agora a gente quer fazer uma série, quer fazer uma temporada que tenha um professor assim assado, que a gente fale de alunos bolsistas que vêm do subúrbio e que fala de um pouco de gravidez, de alcoolismo, drogas, mas tudo com poucas pitadas ali, porque a gente vai estar falando de Malhação, é de tarde, é um público que não dá para fazer muita coisa muito forte e tal, cheio de restrição. E aí? Vai encarar? Cara, eu me senti assim meio na obrigação, né? Já que e eu sempre fiz isso. Até quando eu faço críticas ao governo, qualquer um deles, eu critico e me coloco, eu e a minha instituição à disposição para ajudar a mudar. Porque é muito fácil tu criticar e depois ficar lá debaixo do edredom olhando para ver se a mudança acontece por telepatia. Então a gente faz a crítica e está à disposição para poder fazer essa modificação. E com Malhação não foi diferente.
Bom, agora mudando um pouquinho de assunto, indo para o documentário Falcão Meninos do Tráfico. Foi um documentário muito bem sucedido. Como é que surgiu a ideia de fazer esse projeto? Foi como eu te disse, cara, acho que foi no primeiro bloco, a gente falou do videoclipe Soldado do Morro. O videoclipe ele foi determinante para a iniciação das coisas que veio posteriores. E aí, quando a gente estava gravando esse videoclipe, os momentos mais interessantes não eram quando a gente estava gravando, que nas gravações os moleques começavam a atuar, né? Pô, a câmera na minha mão, vou apontar um fuzil, tal, fazer cara de mal. E aí os momentos mais interessantes era quando a gente desligava as câmeras. Quando desligava as câmeras, as pistolas iam para cima da mesa, o fuzil era encostado na parede, o assunto crime saía de cena, a gente passava a falar de vida, amor, futuro, sexo, família, praia, lazer, futebol, baile funk. E parecia que a máscara de monstro desse jovem caía no chão e ele virava uma pessoa comum, como qualquer um de nós que está aqui na sala. E eu falei, cara, eu acho que essa visão é que as outras pessoas precisam ter. Uma visão de humanização, que a gente sabia, por conta da vida muito rápida desses caras, a gente sabia que talvez eles nem, essa humanização nem servisse mais para eles. Que o que aconteceu, que o documentário ficou pronto com a maioria deles mortos. A gente sabia que a humanização que eles poderiam passar, poderiam servir para outros, para uma visão futura. Agora eu queria agradecer a sua presença. Foi muito legal tê-lo aqui entre nós. Muito obrigado mesmo. Bom, eu que gostaria de agradecer a Uniswan. Pô, que bom que a gente teve uma sala bem cheia quanto essa. Mas antes de ir embora, eu gostaria de dizer que, refletindo, né, sobre tudo que a gente falou hoje aqui, que pouca coisa mudou. O responsável pela nossa tragédia não assimilou que para mudar é necessário mais que discurso. Só que no percurso, falei com gente estúpida. Penso no que diz nossa bandeira, fica em dúvida. O que será que eles acham de nós? Que não sabemos falar, que não sabemos votar. A nossa voz está no ar. Por mais que eu tenha espírito de mudança, vejo contradições que me causam desesperança. Cansa ver tanta gente ignorante, tratando gente humilde de forma arrogante. Deselegante ao lidar com a maioria, que fala com sotaque de periferia. Na correria, sobreviver na covardia daqueles que nos retribuem com antipatia. A superação me emociona, mas a apatia dos irmãos me decepciona. Vivemos na democracia que não funciona, condição social que aprisiona. Vários vão à lona, sentados na poltrona, recebendo ordens que serão ditadas na telona, e nos deixam como herança uma verdadeira erupção de criança na minha lembrança. Não dá para esquecer o que eu vi. Não dá para esquecer o que senti. Percebi que a polícia continua sendo o braço governamental na favela de Semino Mal, com suas fardas e caveirões, a serviço daqueles que controlam opiniões, que roubam milhões, donos de mansões, constrói a riqueza com a fraqueza de multidões. Tubarões que engolem o peixe pequeno. Só que eu não vejo plantação de coca no nosso terreno. Vai além. Vejo plantações de vida, de sonho, de morte, ferida, que não cicatriza, que não ameniza. Se o clima estiver tenso, a paz não se estabiliza. Para mim é muito fácil de ser entendido. Sem educação, vários de nós vão virar bandido. E a nossa pena não é branda. Perdemos a infância, a juventude. A fila anda, menos para quem tem família com dinheiro, que paga pelo erro do filho o tempo inteiro. Atitude que eu não me identifico. Bateram na empregada só porque o pai é rico. Pai que vem a público falar de ética, sem saber que o filhinho é envolvido com droga sintética. Vida frenética, fazendo merda pela rua com a certeza que a justiça é menos energética. Só que não é assim com a gente. Nova operação policial leva a alma de um inocente. Deixa a criança ferida, com bala perdida, mais punição como medida, revelando incompetência no poder. Combatente não aceita comando de canalha que a nós não respeita. Excluído, iludido, quem nasce na favela é visto como bandido. Rouba muito, magnata, não vai para a cadeia e usa terno e gravata. Causa e efeito, só dever, sem direito.